Fala, meus amigos do Pode Tudo Mais um Cast. Aqui é o Leandro, mais conhecido como Negão. E quero agradecer desde já as curtidas, os compartilhamentos, toda a interação que vocês vêm tendo conosco aqui no podcast, nos comentários. Está sendo bem legal e bem bacana. E a gente está precisando dessa força. Nosso canal está monetizado, eu sempre estou falando isso. A gente foi uma comemoração, mas agora a gente precisa de visualização, né, para a gente poder investir em maiores equipamentos e ter uma visualização melhor. Bom, e assim, hoje tem um assunto bem interessante que até conversamos no podcast passado, que o Marcos veio para cá, né, o Harry Dances, que aí falaremos sobre civilização antiga e algumas coisas interessantes, porque o Marcos é um pesquisador, mas vou deixar para ele falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai iniciar o papo e deixar ele se apresentar. E aí, Harry? Boa noite. A gente tá na noite, né? Sim. Mas, como sempre eu falo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais uma vez aqui pra gente falar de um assunto para quem tem interesse, né? Não é só sobre civilização antiga, é sobre a constituição da nossa... Humanidade? Tem alguns pontos interessantes que ficaram em aberto, né? Ficam em aberto e os arqueólogos não se atrevem, quer dizer, não querem falar, e é mais ou menos um pouco disso que a gente pode conversar, né? Sobre isso. Sim. É que se tem uma ideia, né? Hoje em dia todo mundo passa muito Ancient Aliens no History Channel, Sim. tudo é extraterrestre, tudo é... Fala, não, tem coisa que você está vendo que você fala, poxa, tem uma tecnologia. Nossa, sabe que eu não sei. Cara, Alienígenas do passado. Exatamente. É isso, mas e aí? Então, é o seguinte, assim, qual que é sempre o debate, a gente falando sobre civilização antiga, sobre a história, porque a gente sempre trocou muita figurinha, sempre bateu muito papo disso. Mas assim, eu não estudo de forma tão profunda, é muito mais a interação que eu tenho com o Marcos, né? É até difícil falar Marcos, né? Harry Dance ou Dentão. Mas assim, o Marcos Vannu. Então, assim, algo que sempre chama atenção uma que você acabou tocando, será que foram extraterrestres que criaram isso, né? Essa questão de tecnologia e tudo mais. E parece que a gente meio que desaprendeu algo para começar a reaprender, né? Com todas essas questões das construções antigas. E meio que a gente não reaprendeu, a gente parece que pegou alguma coisa meio que andando já. Essa é a impressão. E os arqueólogos também nunca falam de forma muito profunda também sobre isso. Um dos grandes problemas é que se formou, quando você começa a fazer um estudo, você vai pegar os hominídeos lá. Aí já começa um pouco complicado. Questão de raça mesmo, né? Então, exatamente. Eu acabei indo em várias fontes, e lógico, indo em fonte acadêmica para você ter uma ideia. E é controverso, porque na realidade é muito difícil você pegar um crânio e dele, pegar alguma parte, e daí você conta a história inteira. É isso que os caras fazem. É quase um verdadeiro milagre. Claro, tem métodos, tem tudo né, de estudos, mas mesmo assim acontecem muitas controvérsias. O que eu acho interessante é, por exemplo, o Pirula. Eu acompanho ele, né? E eu acompanhei 5 palestras que teve na USP, inclusive está aberta no YouTube, e quando eu pego alguma coisa para ver, como pesquisa, eu faço anotação, volto a estudar. E tem coisas que são afirmadas que não são tão certas, mas é o que serve no momento. E ele também falava coisas como que, olha, foi isso, foi aquilo, só que não é bem assim. É que tem coisas... essas afirmações são delicadas, né? São, lógico, ele fala calçado em estudo que ele teve e tudo, mas não a ciência não é perfeita nesse sentido, né? Claro. E isso que abre possibilidade de vir coisas novas. Mas o grande problema é quando tem dinheiro envolvido, né? Pesquisa, dinheiro. Então, um exemplo desse é no Egito, né? É visível, é visível, por exemplo, vamos pegar o exemplo da esfinge. Você olha a esfinge, você tem erosão na esfinge. E existe um cara lá, que o nome dele é Zahi Hawass, ele era diretor-chefe do platô de Gizé. Ele tinha saído, só que eu estou vendo documentários, estou vendo umas descobertas novas, ele sempre está ali.
E ele é muito bairrista com o Egito, extremamente. Tudo ele sabe desde o começo. É que nem um pesquisador que eu gosto muito, tem um livro dele em português, chama John Anthony West. Ele, ele já faleceu, ele tem um livro que é A Serpente Dourada. Sobre o Egito é um livro fantástico, porque esse cara tinha conhecimento além do Egito, além de ser arqueólogo, ele tinha conhecimento ocultismo, esotérico de uma série de coisas. Então é rico. Deixa Quando eu ele só fala. fazer uma pergunta, né? Que eu sei a sua opinião, mas assim, essa junção do conhecimento esotérico mais o conhecimento que o arqueólogo acaba pegando em função daquilo que tem materialmente, essa junção você acha coerente? Então, é controverso. Eles não, acabam não se. Não, para mim, certas coisas batem, mas se você for pegar para uma área acadêmica, não, Não eles vão bate. negar. É. E assim, eu acho que é muito engessado. Né? Como não tenho nada do que. Eu gosto muito de física, eu gosto dessa parte de arqueologia, astronomia, tudo. Eu não sou formado em nada disso. Então, o que eu tenho? Eu tenho amigos que têm formação em biologia e eu sempre procuro eles. E se não fosse isso e as leituras, eu podia estar viajando. Porque, por exemplo, física que eu gosto muito, eu vou perguntar sempre. Tem um amigo meu, Marco Aurélio, o Alberto Cabral conhece bastante também. Aí eu leio, chego a algumas conclusões. Pô, vou perguntar isso. Pô, é assim, parece que eu cheguei na conclusão. Sempre vem, Marcos, não é bem assim. Né? Aí você espera, pô, mas tá bom, o que que é? Prata. E eles sempre pegam nessa parte, ó, não é nada certo. Por isso que é Isso está em legal, né? aberto. Pegar especialista Eu para sempre fico, porque juntar. não especialista você acha um monte. Não, Não, não sim, você sim. acha um monte. Né? Então, assim, agora, retomando o que eu estava falando, mas é mais ou menos isso, retomando lá do John Anthony West. Ele fala assim que. Tem uma frase dele que ele fala assim que os egiptólogos eles parecem que conhecem mais a história do Egito do que os próprios, os próprios egípcios antigos. Né? E ele cita isso, ele cita assim, eu queria achar a frase dele que eu tenho até escrita, né? Ele fala assim, ó, como se os egiptólogos contemporâneos soubessem mais da história egípcia antiga do que os próprios egípcios antigos. Essa é a altura padrão da arrogância acadêmica. Então, John Anthony West, né? Então, assim, por quê? Porque ele é um pesquisador que ele vai fora da casinha. O que acontece? Quando você começa a pesquisar dentro dessa área, você já tem, você formou uma estrutura que gera um caminho que você é obrigado a seguir. Se vem alguém com uma descoberta diferente, que pode colocar tudo abaixo, toda aquela estrutura, você pode perder grana de pesquisa. É um jogo de conveniência pra caramba. E é sujo. E os caras que falam, tá cheio de gente falando besteira, tem que procurar uma coisa. Disso eles esquecem, porque eles estão dentro disso e não percebem que eles estão bebendo dessa água e vão no caminho e negam. Tipo assim, o ceticismo científico, ele tem que ser aberto, ele não tem que ser fechado. As pessoas, você viu um monte de gente falando assim, não, porque eu sou cético com relação a isso. Ninguém sabe pão nenhuma do que é ser cético. Ser cético é você não dar certeza, você você abrir a possibilidade e não negar. E abrindo a possibilidade, você não precisa aceitar. E para experimentações em diversos níveis, não só a física. Se você é cético, não, em tudo, em todas as ciências. Inclusive é espiritual, né? Exatamente. Espiritual é o que a gente fala de paradigma, né? Você tem um círculo que pode representar todas as suas referências de conhecimento. Você está no centro. E o paradigma é tudo que você usa para você ver o mundo, tudo como está estruturado o seu pensamento. Se vem alguma coisa fora daquilo, a sua primeira tendência é negar, porque você está dentro do seu círculo. Né? E as grandes descobertas científicas, elas estavam fora do paradigma. Né? Pô, como que o cara foi brilhante? Não é que ele foi brilhante, mas é porque estava todo mundo preso naquele centro. E quando alguém vem falando alguma coisa, o Einstein, quando ele veio falando da relatividade especial, a intuição que ele teve da gravidade com relação à velocidade, sabe? É uma coisa que você fala, cara, porque ele viu fora, era um cara fantástico. Então, mas o pessoal fala muito que as coisas são contra-intuitivas. Exatamente, esse é o termo que eles usam. E assim, poxa, não é. Então, na realidade, quando você tem referências muito parecidas, vai ser sempre.
né? Tem um, como eu disse, eu sempre sou ruim para nomes. Eu lembro de algumas referências, mas eu lembro de um documentário que passava em algumas faculdades nos anos 90, que eles baseavam no Thomas Kuhn, que cunhou o termo paradigma, mas era um futurólogo lá que ele falava sobre as novas tendências, baseado, e ele fez uma fita em VHS sobre paradigma que é fantástico, né? E uma das coisas que ele cita várias, né? E uma que eu sempre cito quando eu estou falando para as pessoas é o caso vamos falar da descoberta do próprio relógio, né? Que naquele tempo dos anos 80, 90, tudo que era digital era norte-americano e japonês, né? E quem inventou o relógio foi o suíço. Sim. E quando um cara veio com uma ideia, fala assim, olha, ele chegou e falou assim, eu tenho uma ideia fantástica, eu tenho um relógio aqui que ele é 1000 vezes mais preciso, ele não precisa de tanta engrenagem, é simples, o cara pegou e falou assim, olha, marca a hora, mas isso não parece nada com o relógio, não serve. Aí esse cara foi para uma feira que estava tendo nos Estados Unidos, acho que era da Texas Instruments, da Citizen, abraçaram a ideia, estourou o relógio digital. Eu gosto do relógio ponteiro, mas porque eu coleciono tudo. É meio que nostálgico. Mas não, nem tem relógios que eu acho bonitos, o Hublot, Tag, tem coisa fantástica, que é caro, mas não, né, nem vale a pena, só quem está em um nível para comprar isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a quebra de paradigma. Você nunca imaginava que era. Agora, quem descobriu isso? Era um suíço. Sim. Quando você perguntava isso nos anos 80 e 90, todo mundo falava, era japonês ou norte-americano. Ninguém imaginava que era um suíço. Não, o suíço teve essa visão. Então, o que eu estou falando, quando você olha fora, aí a gente entra na arqueologia, que é algo que ele foi montado sobre um terreno muito movediço. Muito. Você pega, o hominídeo tem, o Sapiens apareceu há 100 e poucos mil anos. Não, já estão falando que 170 mil anos. Olha, já estão tendo descoberta que eu sei porque eu converso com um biólogo amigo meu, também vou tirar dúvida. E é sempre a mesma coisa. Bom, não é por aí. Eu vou com as ideias. Ele, não é bem por aí. É assim, mas é bom porque eu vejo como que é pra gente se calçar e saber o que a gente está falando, né? E com relação à arqueologia, no Egito, por exemplo, é muito disso. Como eu estava falando da esfinge, você vê erosão por água. E os caras colocaram uma data na esfinge muito próxima, um pouco mais antiga do que as pirâmides, né? Que é ali 2500. O significado de não, ter erosão. A construção da esfinge. O significado de ter essa erosão é porque possivelmente... Chuva torrencial. Isso aconteceu no Egito há 10 mil anos antes. 10 mil anos a ser. Aí pergunta... Aí tava o Robert Schoch, que é um geólogo, que ele estava conversando estava lá num documentário da Discovery, inclusive, falando, olha... E o Zahin Hawass negando, não pode ser, mas olha aqui, olha o rastro de água, porque você vê caindo, você vê que teve muita água caindo pelos... Falou assim, pode ter, ele falou desse jeito, pode ter. Que civilização que tá aqui essa data? Mas não é. Tipo, assim, então... tipo assim, tem que bater com aquela data que eu determinei. Porque senão, cara, a gente perde tanto. E a ciência é isso no geral, velho. A gente perde muito com isso, assim, entendeu? E a esfinge tá lá. E como todo mundo nega que, tipo assim, o corpo da esfinge, ele, pra cabeça que tá lá, a proporção tá errada. Aí você pega o platô de... O que é o platô de Gizé? São as 3 pirâmides. A de Khufu, né? As 3 pirâmides que tem, Miquerinos, tem as 3 lá. E descobriram que é um espelho do céu. Você olha para cima, você vê que a constelação de Órion, ela acompanha. E ninguém fala, tem um troço que é punk. O tamanho das pirâmides, proporcionalmente, se você faz a medida das estrelas do cinturão de Órion, lá que é comparada, a magnitude delas, a proporção com o tamanho das pirâmides. Como os caras sabiam disso, velho? A magnitude que eu falo, o tamanho das... Não, porque você vê tamanhos diferentes dependendo da distância que você mede. Sim. Né? Distâncias, assim, de milhares de anos-luz. Né? Mas aí, como eles conseguiram mensurar... O tamanho, velho, que a olho nu você não vê isso. É. E eles colocaram que eles falam que é um espelho do céu. Eles pegam a primeira era do Egito, porque por causa do movimento de precessão dos equinócios, que é aquele movimento que a Terra faz um bambolê, que dura 25.920 anos, 26 mil anos, e mais ou menos em torno de 26 mil anos. Para ter uma visão dessa, você tinha que ter uma sensibilidade de olhar o céu fantástica. E assim... E além disso, conseguir, de alguma forma, com a sua ciência, reproduzir, fazer um mapa. E colocar isso perfeitamente no solo. A gente não consegue montar, levar a tonelada nem
nem com guindaste de última A gente- geração, nós não não- consegue. hoje nós não temos equipamentos para fazer o mesmo. Não, para fazer igual, já tentaram. Não é porque tá lá que foi extraterrestre. Olha, na boa, assim, de todas as construções do mundo antigo que você olha, você tem muitas, eu conheço várias. Você pega no Peru, você tem junção de pedra ali que a gente não tem explicação, tá? Não tem explicação. Você vai falar, os caras sabiam fazer. Não, se você pega você pega os povos, todos os povos, você pode pegar os primeiros que está no período pré-clássico, 2000 a 1500 antes de Cristo. Você pega na civilização da Mesoamérica, que são os Olmecas, que são os mais antigos, que parece que é a civilização mãe de todas as outras, Tolteca, Zapoteca, Azteca, Inca, Maia. Você pega esses caras que são. Do que a gente estava falando? Eu pulei do Não, Egito para cá, a gente tava já falando, até esqueci. a gente tava falando do pesquisador, tudo, depois você falou de Orion, da conjunção. Eu estava falando da construção da pirâmide. Assim. Você pega os Olmecas, eles têm cabeça. Coloca a imagem aí para mim, Barata, para a gente mostrar. Quando encontraram o sítio. Aqueles que são Não, cabeçudos. não né? essa. Pode passar das cabeças. Essa. Pode colocar. Os Olmecas são os mais antigos, né? São considerados os mais antigos. Você tem tribos que eles levaram alguns nomes que elas remontam quase 3.500 anos, mas assim, você começa a ver os Olmecas aparecer de 2.000, 1.700 a 1.500 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Essas cabeças, elas tinham... Tem gente, eu já vi falando de... Eu não pesei essa cabeça, mas você pega isso com 8 toneladas, 10 toneladas... Eles conseguem fazer a são proporção. Grandes. São grandes. Aí, para esse tipo de material, ele tinha de 80 a 100 quilômetros da cidade. Encontraram em 3 cidades antigas lá. Essa, se não me engano, é em Laventa. Em Laventa encontraram várias. Tinha mais 2, que, lógico, se eu não tiver anotado, não vou lembrar o nome, que eu estudei, peguei a estudar todas as civilizações da Mesoamérica, não lembro o nome. Mas, assim, o interessante é que eles tinham que trazer a barco para onde foram encontradas. Como? Ok, até então, e esse tipo de material estava 80, 100 quilômetros, velho. A gente fala, vai até Campinas lá andando, 100 quilômetros. Eu tô falando de uns caras que estavam no meio da mata para trazer isso daqui. Então tem coisas, você vê os rostos de africanos, rostos que parecem de vietnamitas, você tem de vários. E essas civilizações, esses povos não se encontraram. Ele não tem, você não encontra registro de encontro deles. Você fala, mas tem, então tá aqui. O registro tá, mas é muito mais antigo do que as pessoas têm noção, A né? pergunta, que porra é essa, velho? Como que isso tá lá tão pesado? E por que os caras fizeram isso? Porque a gente tá falando da Grande Pirâmide, eu tô aprendendo a não esquecer do que eu comecei a falar, né? A gente tá falando, a gente ia acabar caindo nos Olmecas, mas por que a gente tá falando do Egito? Tudo que você acha no Egito é punk, velho. Porque assim, se você for estudar a Grande Pirâmide, deixa essa cabeça aí que a gente já vai falar dela. Se você for estudar a Grande Pirâmide com profundidade, não é tipo assim, os caras chegam e falam assim, que egípcios fizeram, os escravos, todo mundo aceita. Vai estudar isso daí com profundidade. Não fala, porque é muito fácil você pegar o que todo mundo tá falando. Eu, quando pego uma coisa que eu gosto, eu vou lá bem profundo, eu rasgo, velho. E assim, se você for estudar as relações que tem dentro da Grande Pirâmide, você fica bobo. Os caras não sabiam. Quando eu falo isso, as pessoas não se tocam. A época que as pirâmides foram construídas, os egípcios não conheciam a roda, velho. Eles não conheciam a roda, velho. Não, peraí. Não conheciam. Eles foram invadidos por uma outra tribo que veio de fora, ganharam dele porque os caras estavam com cavalo e com roda. Depois eles tomaram um pau, se reorganizaram e pegaram a tecnologia que veio de fora dos caras, e esses caras que construíram as pirâmides. As pessoas não... Eu estou falando que ET. Eu não falei de ET, mas eles não foram. Eles encontraram. Inclusive, o que eu gosto? De buscar as mitologias antigas lá, porque todo mundo fala, é tudo religioso. É tudo religioso. Uma coisa que eu vi até o Graham Hancock falando uma vez, que ele é um jornalista que estuda esse tipo de coisa, falou assim, os antigos nossos, eles não eram bobos, eles não eram cegos religiosos o tempo inteiro, porque tudo, ritual, é templo. Não é tudo templo e ritual. O que ficou de pé depois de tudo que aconteceu foi isso. E a noção que a gente tem é essa. Mas, para mim, não era tudo religioso. Você encontra totens ali com perfeitamente
alto pra caramba. Isso passou até no... Eu já conheci, mas passou no Anciential. Você vai medir, é perfeito um lado pro outro, na mão você não consegue. E o baixo relevo, o jeito que você quebra aquela pedra que é extremamente grossa, batendo, cara, não tem mão que consegue fazer perfeito. Você pode falar, mas perfeito, tá perfeito, velho. Parece que foi aquelas máquinas, aquelas routers, que com um sistema de computador furaram aquelas pedras. Aí você vai falar assim, pô, quem que fez? Humano com tecnologia. Muito anterior. Eu tô falando de coisa muito anterior. Uma tecnologia que provavelmente foi perdida. Foi perdida porque a gente se autodestruiu. E Esse é o ponto que eu pego. A gente se autodestruiu. Os índios Hopi, norte-americanos, falavam que eles tinham contato com o que eles chamavam povo-formiga. Eles diziam que eles estavam no quarto mundo, que a gente já tinha se destruído 4 vezes. Você pega os maias... Esse povo formiga contou para eles. Eles falam, narraram pra gente. Os maias, eles falam que a gente estava indo do quarto pro quinto sol. De onde os caras tiram isso que bate, essas relações? Os caras não se conheciam, sabe? Tipo assim, Sim. de onde bate? Entre aspas. De onde bate isso? E isso é interessante. Então, você acha várias civilizações em torno do planeta que tinham elementos em comum. E essas civilizações não se conheciam, né? É tão vasto o conhecimento disso que eu começo a falar uma coisa e eu já estou em outra. Eu estou dizendo, tem relações na pirâmide no Egito que não tem condição. Você pode colocar escravo, pode tirar escravo, pode colocar com... É impossível sem tecnologia correta e a forma como eles constroem, como isso aconteceu, como eles tentam colocar, é meio que impossível. Não é que é impossível, assim, é muito pouco viável. É muito pouco provável, entendeu? É muito pouco provável, porque ali você meio acha... inumano. Cara, você acha, dentro de alguns templos, eu vi engenheiro lá, com um documentário, falou, tá vendo isso daqui? Pô, você acha baixo relevo de algumas inscrições, que você vê, ele falou, isso aqui, ó, eu conheço, eu trabalho com isso. É movimento de ferramenta de alta pressão com alta velocidade, rodando e cortando para montar aquilo. Vai falar isso para os egiptólogos, os caras? Não fala isso porque ferrou. Como que a gente vai falar que tinha alguma civilização que tinha isso? Entendeu? Então, assim, por exemplo, eu tô falando... E uma máquina mais precisa ainda. A grande pirâmide, nem com toda a relação de tecnologia antiga que eu vejo nas construções, a grande pirâmide ninguém pega. Ninguém pega. Por causa das relações ocultas matemáticas que estão na sua construção. Primeiro, precessão dos equinócios que eu falei aqui. O céu, ele se move. A cada 26 mil anos, ele se move, ele vai de um lado para o outro. A cada 72 anos, ele mexe 1 grau. Os egípcios não conheciam esse movimento. Só que ele está inserido no platô de Gizé. Porque eles deixaram uma data lá. Então, a cultura egípcia não conhecia, não. Mas só que está gravado em algo que eles cultuavam. Exatamente. E esse número precessional, você acha ele oculto dentro da pirâmide. Não tem nenhuma inscrição na pirâmide. Tem uma pichação mal feita lá, que somente por causa dela, o Oceano de Khufu, inclusive ela está errada, que foi um arqueólogo que subiu lá e falou, encontrei. Cara, eu nem quis colocar para não passar vergonha, porque todo mundo já viu, e as pessoas falam, não, a pirâmide é que Kelps fez para Khufu. E tão somente por causa dessa inscrição no lugar perdido lá em cima, cara, é uma pichação muito... Se você quiser achar aí, ô Barata, você pode colocar, até esquecer, porque eu acho tão ridículo. E é baseado nisso, e tão somente nisso, que eles falam que a grande pirâmide é de Khufu. É por causa de uma pichação. Tipo assim, é a única inscrição que tem na grande pirâmide. Você mandou a foto? Inclusive eles deram o nome. Não achei, não tá aí. Eu não achei, tem que ser na internet. Eu não achei, não, eu esqueci de colocar. Eu esqueci, porque... Não era algo que sim. Não, então, é uma pichação tão mal feita, e você vê os ângulos, as relações que tem na grande pirâmide são tão precisas, e o cara pichou. Tem um outro vídeo que eu coloquei, quando eu fui no Peru, lá no centro do Peru, em Cusco, você vê aqui do lado, você vê aquelas pedras grandes com corte perfeito, que os espanhóis chegaram lá e foram quebrando para construir a igreja em cima. E você vê uma representação em ouro, que lógico não é original, tá guardada original, ou os espanhóis acabaram levando e derretendo, mas eles tinham dos incas do lado. Aí você olha o corte da pedra, perfeito. Para você fazer qualquer corte, você desenha primeiro, certo? Você vai ver o desenho dos caras. É tudo torto, velho. Eu fiz um vídeo desse ainda. Eu coloquei... Falei, cara, os caras faziam isso e desenhavam assim. É isso que vocês estão falando. Ok. E outra.
todas aquelas construções com aquelas pedras cortadas, precisas, sem saber como os caras colavam, com teto de palha. É outra coisa que eu falei, os caras faziam isso e metiam teto de palha. Tem alguma coisa mal contada nisso. E aí os caras, não, foram os incas que fizeram. Aí você vai ler os textos mais antigos, as inscrições incas, eles não, a gente estava aqui, estava pronto. Não, mas a gente não sabe que quem não é fez. coerente. Assim, é claro, eu acho que a falta de cultura faz com que muitas vezes a pessoa aceite. Por exemplo, acho que todo mundo deveria, se teve a oportunidade de ir fora, conhecer outra cultura, ver, né, sentir. Quando eu fui nos templos no Japão, exemplo, que é a cultura mais antiga que a nossa, você olha assim, você fala assim, cara, a construção é uma outra pegada, entendeu? Mas você fala assim, e o pessoal de hoje, tipo, nem é muito tempo, o pessoal de hoje já nem reproduz, nem constrói algo do tipo mais. Só que, É um conhecimento que vai se perdendo, isso em pouco tempo. mas ainda quando você olha, certas construções são, mas você vê ainda que existe a viabilidade. Só que no Egito, não tem essa viabilidade. Né? Eu acho os caras, mais intenso. Eles usam para aquilo assim, não é ET. Os caras só sabiam, a gente não sabia como era. Legal, a gente sai e vai para a Lua. Os egípcios foram para a Lua. A gente vai de um lugar para outro, eles iam, né? Pô, aí você vai falar que os caras conseguiam fazer uma coisa em pedra, cortar num mármore lá que eu não lembro o nome, que é extremamente denso, precisamente. Cara, no Peru, você encontra em um lugar que eu fui que se chama Sacsayhuaman, que é um templo que também não tem explicação. Perto por aqueles lados, você acha entalhado um animal. São locais que você tem que achar. Mais ou menos desse tamanho. A pedra, aquele tipo de pedra que foi feita, ela é dura. Quando você bate para você entalhar, ela quebra. O tipo de material dela quebra. Os caras não têm explicação como os caras fizeram. Como se fosse uma boleado, pessoa deitada. Né? Não, é uma parada artesanal. Ninguém fala. Eu não peguei a imagem, tá lá guardada também. Você olha para aquela imagem, para o cara fazer o olho, tudo que estava ali, ele tem que. Não é o que eles tinham na mão? Sim, não dá. Quer que eu te fale uma outra coisa? Eu vi pedras lá, que tem nos templos lá, tipo, esse mesmo, que é o mais incrível lá, que tem pedras de 10 toneladas, elas são agrupadas e colocadas, velho. Elas não têm uma linearidade, elas são encaixadas. E numa delas, você acha como fosse uma serpente. Você tem que olhar bem. Tanto que quando eu fui, eu não vi, eu fui ver depois. Eu fiquei puto, porque eu falei, como eu não vi isso na hora? Só que cada pedra você vê Sabe quando você vê essas máquinas de plástico, que você joga o produto de plástico, ela cria, aí fica uma pontinha do plástico. Você sabe o que eu tô falando? Quando a gente recebe alguma coisa, você compra, você quebra, fica aquela pontinha, que aquelas máquinas de injeção de plástico. Que você injeta e fica... Você sabia que tem várias pedras lá, que tem ele tem um negocinho assim. Como se o formato fosse feito por algo exatamente, e finalizado ali. Como se as pedras, ou como se o material que te fosse ali, ele fosse líquido. E ele fosse iam encaixando. Aí usavam injetoras com aí você vai material. falar assim, os incas fizeram isso? Não, os incas falaram que quando chegaram lá, já estava lá. A maioria das civilizações pelo mundo, elas falam a mesma coisa. Foram vocês que construíram? Olha, já estava aqui, mas as que os caras falam que construíram, eles estão construindo um templo acima do outro. Por exemplo, aquele astronauta de... É que eu já vou mudar... É tanta coisa que você vai mudar de assunto. O astronauta de Palanque. Põe aí, muda a imagem para mostrar. Eles acharam... Eu acho que tem 4 toneladas. Essa aí? Não, essa daí é Olmeca. Vai passando. Tá lá na frente. Acho que tá lá. É aquele que parece que tá numa nave que o Eric von Däniken acabou falando que ele parece um astro. Não, vai passando. Esse daí é outro, esse daí é Olmeca também. Azteca, Egito, Índia, vai passando. Esse eu ia falar, não trouxe. Coloca ele. Aí, lógico, ele tá pintado. Mas eu tenho uma foto com a tumba. Eu te mandei a foto da tumba, não tem mais aí, não? Aí. Essas duas aí. E é o que está impresso. Esse exemplo é muito interessante falar dele, porque o que está impresso, você olha, cara, parece realmente uma nave ali. E outra, embaixo você vê como que se fosse chama. Ela é relacionada com serpentes, eles colocam tipo serpentes.
exatamente. É que aqui não dá para ver, aquela imagem dá para ver. Aqui é a tumba quando os caras acharam. Sim. O rapaz que achou que ele era um francês, que ele é radicado no México. Aquela imagem é a que Essa tá aqui daqui, em cima, né? Então, o rei, né? Não é possível que eu não vou lembrar o nome do cara, né? Palenque, o cara que foi encontrado aí, que seria o rei do local. Eles querem reproduzir que seria ele aqui. Isso daqui é fantástico, tá? Porque isso é pesado. O arqueólogo que achou, ele foi cavando essa entrada durante meses. Até conseguir. Quando chegou aqui, a gente chegou. Pacal é o nome do cara, achamos. Isso aí tudo estava subterrâneo. Tava tudo embaixo. E você vê que esse local ele tem 3 níveis de construção. Ele já vem sendo construído há muito tempo. Há muito tempo. Então, assim, é isso que eu falo. Eu estou jogando as datas, inclusive, da Grande Pirâmide, eu jogo muito mais que 10 mil anos. A Esfinge pode ser que esteja lá, mas assim, eu estou pegando pós-dilúvio, muito próximo do dilúvio. Eu acredito que as pirâmides estavam lá no período glacial. De 10 mil anos para trás era gelo. A gente está no período interglacial, que aliás já era para a gente ter entrado no período glacial, da era do gelo. Eles dizem, alguns estão dizendo, cientistas, que com as mudanças que estão tendo, a gente está segurando, que pode segurar mais, porque o período glacial ele tem uma média de 90 a 100 mil anos. E o período interglacial, que é o que a gente está, que é o quente, só tem 10 mil anos de duração. E o último passando já passou. O último foi aí 10 mil anos, o último dilúvio. Que mais de 230 mitologias antigas descrevem o dilúvio. Muito parecido com a Bíblia. O cara vai lá, faz um barco, todo mundo sai falando. Foi uma internet antiga, que todo mundo fez. Agora, falando de Palenque, o que acontece? Quando os caras acharam isso daqui. Pra mim não casava. Porque assim, o Eric Von Däniken, como ele falou assim, isso é uma nave, os caras tinham conhecimento extraterrestre que vieram. Falava, interessante. Eu olhando, realmente parece. Põe aquela imagem colorida, deixa ela abertona na tela. Essa daí, você consegue deixar ela pegar a tela inteira? Ó? Colocar ela aqui também para nós. Então, essa imagem... Essa que o Von Däniken mostra, né? Interessante falar que os espanhóis eles não pegaram esses caras. Esses caras já tinham ido embora quando os espanhóis chegaram. Acontece que sobrou algumas tribos separadas dele. E as tribos tinham o conhecimento, a mitologia. E o espanhol foi lá, que não lembro o nome do cara e nem vale a pena lembrar, mas historicamente é importante. Ele foi lá e ele queria catequizar os caras, queria levar a palavra católica da Bíblia. E ele foi. E aí o que ele fez? Ele foi aprendendo a linguagem. Eles fizeram uma tradução para ele poder entender que os caras falavam, para assim ele poder empurrar à força e esse povo conseguiu realmente destruir a história, ou pouco que poderia fazer uma conexão mais direta. Deu para fazer muita coisa, porque teve muita gente descobrindo muita coisa nesse tempo que correu. Mas o que acontece? Quando ele viu que os caras não abandonavam o culto antigo, ele fez uma fogueira enorme e meteu fogo em tudo. A gente perdeu muita coisa. Então, o pouco que um manuscrito que traduzia as duas, que era uma ponte, foi encontrada na Alemanha na Segunda Guerra. E o cara pegou e falou: o que é isso? Aí o cara achou. Por isso que os alemães, você pega, os caras gostam muito dessa parte, os arqueólogos, porque eles tiveram acesso a isso. E aí, lógico, depois volta para o México, tudo. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer? Tem um cara que tem um aparato que parece que está ligado no nariz dele. Ele tá parecendo que segurando uma alavanca aqui. Tá vendo? Sim. Aqui também parece que ele tá manipulando alguma coisa, pedal nos pés. Cara, por mais que você fale assim, não, o que um estudioso desse acadêmico vai falar assim, olha, pelos símbolos que demorou pra caramba, mas traduziram, eu consigo descrever por esses símbolos quem era o cara, o que ele fazia, dá pra descrever. Só que é uma coisa que eu falo. Vocês estão vendo isso aqui. Isso é uma coisa que se repete em todo o mundo, em todas as civilizações antigas. Você tem 2 a 3 níveis de compreensão numa imagem. Os arqueólogos eles pegam tudo que eles acham que é apenas religioso, pegam o histórico, quando eles colocam a história, e esquecem que pode ter algo por detrás que pode ser até alguma referência a algo tecnológico. Tá? Então, aqui, um conhecimento muito rebuscado, muito profundo.
Isso daqui, dentro disso, você tem um mito que é chamado do mito Popol Vuh, que é um mito que seria como a Bíblia Maia. Ela foi por pessoas que falavam, esses caras espanhóis pegaram e reescreveram. Eu li o mito Popol Vuh, ele é pesado, tá? Porque tem muita coisa de sacrifício, não é legal entrar nessa energia. Mas a gente não pode esquecer do calendário maia, que era um calendário extremamente perfeito. Ele trabalhava com, os maias, eles trabalhavam com eles trabalhavam com um calendário de conta anual, que era 360 dias, um calendário religioso, que era de 260 dias, o trânsito de Vênus, que, se não me engano, o trânsito de Vênus, ele tinha, cara, 584 dias das Pleiades, que eu não lembro, 52 anos, e o calendário de conta larga, o máximo que tinha 26 mil anos, que é o do precessão dos equinócios. Esses calendários se juntavam, velho. Os caras eram mais perfeitos do que a gente tinha. Hoje ele tá aí. Os caras conseguiram prever um eclipse 1000 anos antes, quando eles já tinham sumido, já tinham abandonado a cidade. Eles acertam. É perfeito o calendário dos caras. Equinócio, tudo. Eles tinham um conhecimento muito rebuscado. Então, aqui você vê o mito Popol Vuh. Você fala, o mito Popol Vuh estava relacionado com gêmeos, com irmãos. É uma dualidade que você encontra na Mesoamérica. Você bate com ela no Egito. Você pega o mito de Osíris ali, com Ísis. Cara, eu vou te falar que é contado de maneira diferente, que parece a mesma história. Porque Ísis e Osíris, eles eram um casal, né? E o Sete, que era o irmão, ele ficou extremamente enciumado. E ele pegou Osíris e cortou em 14 pedaços. Esse número 14 você acha em outras mitologias. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. Ele dividiu em 14 pedaços. Isso eu estou falando de período que eles chamam que é o Zep-Tep. É o período de ouro do Egito, que está muito anterior às dinastias conhecidas que os caras falam. Então, ele cortou em 14 pedaços, aí Isis saiu atrás e ele escondeu em alguns locais do Egito. Aí ela foi atrás e juntou tudo, faltou o falo. Faltou o falo, o órgão sexual. Sim, sim. Ela fez o mito diz que ela fez um de ouro, né? E depois eles tiveram Horus, que era o filho que vingou com Sete, enfim. E aí eles subiram, eles se tornaram, eles conseguiram, quando ele teve o falo, ele conseguiu ficar inteiro e foram para o céu e se tornaram tipo dia e noite. O mito, ou as estrelas. O mito dos maias, que é o Popol Vuh, conta uma história muito parecida. Eles foram para o submundo. É muito baseado naquele Juego de las Pelotas, que é aquele jogo que tem... muda aí a imagem para eu mostrar para eles aí. Você acha mais de 1.500 estádios desses em todas as civilizações da Mesoamérica. É que nem o futebol hoje. Lá para trás. Tinha a pessoa jogando, né? Lá no começo. Eles jogavam isso. Né? Vai jogando. Aí, deixa esse. Esse daí. Esse outro. Esse. O da frente. Esse. Então, assim. Esse jogo aí. Depois você volta para essa imagem aqui. Esse jogo da pelota aí... Eu acho que você era dessa época, por isso que você gosta de basquete. Não, os caras não podiam usar a mão. É chute. Nem isso. Nem os braços, nem a mão. Era com qualquer parte do corpo. E você tinha que fazer a bola passar no meio desse círculo ali. E ela era uma bola feita era um tipo de borracha que eles trabalhavam. E quem conseguia passar é controverso. Alguns dizem que quem perdia era sacrificado. Mas quem ganhava... para eles era importante ter o sacrifício que é para os deuses. Isso que tem muito sangue nessas histórias. Tipo assim, perdia, ganhava, perdia também. E qual é a relação que eu estou fazendo? Eu comecei lá atrás, eu estava falando do Egito, estava falando de relações. Qual que é a relação que eu estou fazendo? Pega outra imagem para eu mostrar para eles aí, não volta nessa não, volta naquele estádio que você me mostrou. É um estádio. Puxa. Um antes desse que você passou, antes daquele. Volta. Esse. Esse é o estádio. Esse estádio aí, esse daí é onde os caras colocavam. Só que esse aí, ele é um meca. Ele é um dos primeiros encontrados. O que é o interessante disso? Aquele aro que você viu, ele no Azteca, lá no México, você acha um em cada lado. Como que era isso? Eles tinham que ir batendo a bola, que eles encontram, e eles tinham que fazer a bola passar naquele local.
Hoje tem campeonato disso, ainda tem hoje lá, eles têm esse campeonato, tá? Os caras ainda, e a coisa bem organizada, A última que teve em 2017, e aí, nessa imagem, então o que acontece? Você tá vendo aí, ó, eles eram estádios grandes isso daí. Então os caras, isso é feito só pro jogo de bola, só que tem uma coisa muito interessante. Esse é do Olmeca, eu tô falando de 1700, 1500 anos de Cristo, eles são antecessores aos maias, são lá antecessores aos maias. Esses caras aí, alguns estudos, se você pegar algum estudo astronômico, não, também astronômico, você vai pegar as medidas do estádio, isso daí era como fosse um calendário. É controverso, mas Sim. pesquisando, e depois eu fui juntando com os mitos, tem tudo a ver. Os caras fizeram o jogo, mas aquilo representava algo que está na mitologia deles, que é o Popol Vuh, que é esse livro antigo. Sim. Que era a saga dos irmãos gêmeos, que, pasme, eles passavam pelo submundo, eles começaram a jogar esse jogo em cima. E os seres do submundo não gostaram, falaram, não pode, eles têm que vir jogar com nós aqui embaixo. Era mais ou menos isso. Sim. Aí eles desceram, passaram por várias provas, até jogar com os senhores do submundo. Lá eles ganharam dos caras, né? E quem ganha esse jogo? Quando você passa a bola no meio da parada. E na saga, um dos irmãos é enganado, ele perde a cabeça, os caras arrancam a cabeça. Aí o outro irmão pega uma tartaruga e coloca no lugar, ele vai jogar assim mesmo. Só que assim, parece uma coisa boba, mas se você for estudar profundamente, cara, tem relações que você vai achar relações espalhadas depois em todas as civilizações da Mesoamérica. Porque eles seguiam isso. O que eu falo é o seguinte, esse mito não é um mito só, era alguma história contada, eu digo de algo que realmente aconteceu, ou de alguma informação que passaram para eles, que essa informação foi herdada e se tornou mitologia. Para poder ficar. Para ficar. E o jogo tem a ver com isso, porque ele está retratado no Popol Vuh. Quando você passa a bola por ali, você ganha o jogo. E vem o sacrifício. O Popol Vuh está cheio de sacrifício. Pulando essa parte, por que eu estou falando isso? Isso daí, esse aro tá relacionado, minha opinião, com o calendário de conta longa. Esse aro aí. Você já colocou. É que eu tô achando que você já está colocando. Tá? A bola tinha que passar aí no meio. Ó, tá? E é muito difícil, você não podia usar a mão. Só que assim, você fala assim, você não podia usar a mão nem os pés. Até isso tem uma relação. No estudo, até isso tem uma relação. Tem uma relação de mudança de era e de ciclos que eles tinham. Como que eu vou estudar outros lados? Eu não fico preso só na arqueologia, eu vou estudar um mito, eu vou estudar outra coisa. E ainda tenho aqueles estudos extrafísicos, né? Sim. Você encontra arqueólogo fora do corpo, você encontra essas coisas. Então, assim, não posso... Lógico, academicamente você não vai poder falar, mas os caras fazem o quê? Mas para uma conclusão pessoal sua e uma conexão com o conhecimento... Tem isso. Válido. Aí, o que acontece? Passa para frente, se outra imagem que eu quero mostrar dos maias, lá na frente, lá... É um que tem uma roda, lá nos últimos, que é o calendário. Aí, pode colocar a imagem. Esse lado de fora tem os símbolos, né? Os maias, o que eles tinham de diferente é que ele conhecia os números, o 0, 1, 2, 3, a contagem numérica que não tinha. Esse por fora é o calendário de conta longa, que é o calendário de 360. O de dentro é de 260. Como que os caras faziam? Isso rodava, isso se encaixava. À medida que ia passando... E era preciso. Esses dentes, esses símbolos, eles tinham tudo em caixa. Agora, isso aqui é o sistema de numeração deles. O que é interessante, velho? Interessante que eles tinham... Não são chamados xamãs. Eu estava falando com o Ricardo Gonzalez, falou, não é xamã, isso é um outro nome. Não lembro o nome que é. Mas eram os caras que eram do nicho que tinham conhecimento. Na maioria das vezes, era o próprio imperador que fazia isso. Eles tinham um esquema que era o seguinte, eles iam para um local, pegavam algumas ervas, juntavam as ervas, faziam tinha um alto flagelo. Na maioria das vezes, eles cortavam parte do órgão genital, deixavam o sangue cair, esquentavam. À medida que aquilo subia em períodos precisos, o que eles faziam? Eles uniam o calendário que está dentro com o que está de fora e tinha algumas junções que eram períodos que tinham uma relação espiritual, que eles pegavam isso com esse tipo de leitura. Então, o que tinha ali? Tinha uma matemática precisa com um ritual quase magístico que se encaixava. E os caras faziam predições, cara.
Isso falam que veio dos Olmecas e os maias falam que foi o que deixaram isso mais preciso. E o que acontece? Eles conseguiam predizer algumas coisas. E para eles, naquela época, eles acertavam. Outras ficavam... Era uma crença muito grande. Mas assim, qual que era a maior crença deles? Está baseado no próprio calendário. Por que eu pulei do jogo de bola para cá? Porque aquela bola que passa no meio, ela está relacionada ao fim do calendário de conta longa, de 26 mil anos. É o período de 21/12/2012 que a gente passou agora. Seria o fim. Era o fim de um ciclo e o começo de outro, não era o fim do mundo. Com relação a isso, eu já falei aqui, você viu muita coisa acontecendo 6 anos, 4 a 6 anos antes e 6 anos depois. Com matéria, com satélite perdendo sincronia, com grafeno. São coisas que estão relacionadas à alta tecnologia, está relacionado à própria matéria. Não tinha como os caras saberem isso. Mexeu com as coisas de alta precisão. Clock de computador, celular que deu pau, tudo nessa época, né? E aí tem uma outra explicação que aí entra astrofísica, astronomia. Então o que acontece? Os caras, eles tinham essa relação de conhecimento. Por que eu pulei lá da Índia? Aquele muro, mostra lá o Angkor Wat agora. Eu estou pulando de local para local. Em Angkor Wat, lá é um templo que está longe da Índia. Angkor Wat vai passando, vai passando. Aquela imagem que você mandou. A última imagem que eu te mandei. A última que eu te mandei pelo celular. Você falou, essa aqui? Eu falei, essa que eu vou usar. Isso. Aí que você vê oceano de milk, Ocean of Milk lá, oceano de leite, tá? Essa imagem em Angkor Wat é um templo que tem no Camboja, mas é um templo hindu. Esse templo é um mapa. No Camboja. Mas é hindu. É hindu. Aqui, onde você está vendo Vishnu, que é uma das deidades do Trimurti hindu, que é composto por Brahma, Shiva, e Vishnu ele tem a manutenção, tá? Brahma seria o senhor de todos, e Shiva é relacionado à transformação. Morte, transformação. Renovação, transformação. Que o pessoal tem medo porque faz destruição. Mas é o que eu mais gosto. A energia do mantra dele, Om Namah Shivaya, é fantástico. Então, assim, isso daqui está impresso. Isso está impresso, acho que é a maior parede impressa que tem no mundo. E aqui você vê 2 níveis de informação. Você vê o meio, Vishnu, ele está segurando... A serpente? Tem uma serpente que está enrolada, que eles falam de oceano de leite, que o Vishnu, ele dorme, ele cria, ele faz parte da manutenção do universo. Então, você vê forças de um lado puxando uma corrente, que tem a Naga, que é a serpente, que também está, que eu vou falar disso já, e do outro lado aqui você vê 2 forças contrárias. Ele tá numa situação que ele está mantendo o equilíbrio do universo. Tá? Você vai falar assim, poxa, isso é mitológico. É mitológico. Só que por que você vê número precessional nessa inscrição? Você vê 72 de um lado e 72 de outro. 72 é um grau de precessão, está relacionado com o calendário de conta longa dos maias, 25 mil anos. Esse número você vai dividindo, 72 é 1 grau de precessão. O céu está de um jeito, passa 72 anos, o céu anda 1 grau. O templo inteiro de Angkor Wat, ele é uma cópia de Draco no céu. Igual as pirâmides do Egito, é uma cópia de Órion. É uma cópia. Só que quando os caras descobriram isso, não batia a posição. Eles tiveram que colocar no computador e ir voltando para ver como que bate. Bateu a 10.450 anos antes de Cristo. O mesmo templo do platô de Gizé. Como que os egípcios e os hindus sabiam disso? Como que eles sabiam disso? Batendo na mesma época, 2 civilizações diferentes. Eles mexendo com precessão dos equinócios. São civilizações que tinham um conhecimento veio de uma fonte lá atrás, anterior a eles. Uma fonte, ou que, eu posso falar disso, que trouxe isso a eles. Então aqui você está vendo, o que eu estou vendo? Você está vendo conhecimento em 2 níveis, mitológico e um conhecimento científico. Um conhecimento de precessão antes dos equinócios. Nessa imagem, nesse templo, o templo inteiro... uma coisa mais foda ainda, ele marca todas as eras. Você olha ele de cima, eu ainda quero ir pro Camboja, meu. Ele mostra de cima todas as eras hindus. Isso, por exemplo, e uma terra que foi bem sucateada, né? Camboja. Ali, para eles chegarem para fazer aquele templo, ali não tinha lógica. Eles tinham que ir num período que era um período muito singular para conseguir chegar lá. Era punk. Eles não foram lá à toa. Aquilo já tinha algo lá.
Eles colocaram em cima, como a mesma coisa que aconteceu lá nos Incas, que você acha em várias construções de mundo. É um templo acima do outro. A gente está há muito tempo aqui fazendo isso. Entendeu? E ali, quem foi a Bruna. Lembra da Bruna? Sim, sim. E ela falando, quando eu fui lá, cara, a energia que sai de lá é punk o que vem do solo. E tem 72 templos dentro lá. Outro número precessional. Outro número precessional, que está relacionado também com o calendário maia, está relacionado com o platô de Gizé no Egito. E esse número você acha oculto dentro da construção egípcia. Como oculto? Quando você olha uma pirâmide, você vê as construções dela, você vê relações lá. Que você tem um padrão de medida lá, que é o padrão piramidal, você vê relações na pirâmide. Você vai falar assim, como você sabe que esse número está lá? Porque não é só, que se fosse só depender de arqueólogo, né, você não ia descobrir muita coisa, mas os interessados vão lá, então vai um engenheiro, vai um astrônomo, aí ele começa a ver, qual que é a medida aqui daqui? Não, isso daqui é uma constante que tá. Ele acha uma constante que está. Então, assim, você vê várias constantes ali. O posicionamento onde foi colocada a pirâmide também é um lugar extremamente singular no planeta. Ele está no meio do paralelo, acho que paralelo 40 norte, é uma coisa assim, ele está no meio da massa de relação da Terra, perfeitamente ali no meio, velho. Então, assim, peraí, cara. Então quer dizer que os caras lá conversavam com os hindus e conversavam com o pessoal aqui da Bolívia também? Porque tem um templo ali, o Templo do Sol na Bolívia, que eu não trouxe foto, que quando você vai vendo onde o sol nasce e cai, você olha para cima, é que tem onde está, quer ver? É um templo que tem, se não me engano, Viracocha. Mostra aí as imagens. Eu já vou falar desses deuses também. Vai mudando. É um cara que está segurando, um cara barbado que está lá no comecinho. É Viracocha, daí Manu vai passando. Serpente emplumada, Olmeca. Aí. É que eu não tô com o tempo. Isso daí é um portal, tá? Esse cara aí, ele é considerado. São vários nomes que você pega. Esses caras, eles têm. Todos estão dentro da mitologia. O Deus Sol. Exato. Não, esse cara, ele chegou lá. Isso aí tá na Bolívia, né? Eu vou falar do templo. Esse templo, ele tem. No fundo dele, você vê duas colunas. Tá? 2 colunas. Isso daqui é a frente. É um portal que tem essa parte de cima. Você vê 2 colunas. O Sol, ele nasce em períodos diferentes, por causa desse movimento da Terra, de translação e precessão. Então, ele está caindo hoje, ele sai fora das colunas. Aí os caras falam, vamos voltar o tempo para ver quando ele nascia diretamente nas colunas. Adivinha que data que deu? Quando ele sai direitinho da coluna. 10.450 anos. Isso que eu estou falando não é novo. Em 92, o Graham Cock ele fez um estudo desse, tem um livro dele grosso, que eu já li 2, 3 vezes, que é Digitais dos Deuses, que aliás sumiu para saber para quem que eu emprestei, não foi para você. Não. Eu não emprestei, alguém pegou esse livro de mim. E ele fez, o livro é grosso, só que ele achou essas relações. Ele acha em Nazca, uma das aranhas de Nazca, ela representa a passagem de Órion, não nessa data, mas ela também representa uma passagem do céu. Então, que data que é essa de 10.450 anos que está representada na Bolívia? Você acha representada no Egito? Você acha em Angkor Wat? Você acha uma par de lugar. E pior, você quer saber? Os números, a colocação deles, você acha os paralelos de onde eles estão? Perfeito. Ele desenha que nem uma estrela no planeta. Você pega a Ilha de Páscoa, você puxa lá para o platô de Gizé, aí você puxa para Angkor Wat, aí você desce em outro templo que chama Lamadal, que é um outro templo na Micronésia, e você tem 2 lugares abertos. Um parece que cai ali perto do Triângulo das Bermudas, e o outro pega ali pro lado do Japão. Assim, são 5 locais que, na minha opinião, estavam relacionados com construções até de pirâmides, se tiver alguma tá debaixo d'água, que eram que nem... eles usavam... É que nem fosse usar uma tecnologia para alguma coisa com relação à energia livre. É para gerar energia. Era para gerar energia. Aí a gente tá, supostamente eu tô puxando. Isso tudo eu tô chutando também, tá? Assim, não chutando, não sou só eu. Já falaram sobre isso. Existe uma lógica que leva a pensar. Quando você vai estudar isso seriamente, você vê que tem relações profundas nisso, que não é assim. Você vê, eu comecei lá no mito do Popol Vuh, você vai gerando, você vai vendo que tem muita relação. Quando eu estava falando desse jogo de bola. Sim. Quando você coloca, se você fizer as medidas certas, se os caras fizerem um estudo profundo disso, dentro de algum, não os que, pelo menos os primeiros que os caras viram as relações lá dos templos, eu estou falando agora
das civilizações da Mesoamérica, pegando os toltecas que tinham isso também, os olmecas e os maias, você vai ver que aquela passagem da bola passando ali no centro seria como a representação daquele astronauta de Palenque lá, que tem um, como eu falei, eu estava mostrando o Angkor Wat, que tinha duas relações de conhecimento, um mitológico e um científico. Ali também você vê. Ali tem a representação do deus, do indo, que seria ele atravessando também, sempre chegando num alvo. E esse alvo, ele bate com o calendário maia, que seria 21/2/2012, né? O que seria isso? É quando tem um alinhamento com o centro da galáxia. Isso é astronômico, isso não é mitológico, eu não estou falando, não, eles acreditam, não é astrológico, é astronômico isso. Você tem uma certa relação que você fica com o centro. Você passa pelo centro da galáxia, você tem uma relação astronômica que leva... E os caras calcularam isso perfeitamente. E está preso nessa data. Então, duas coisas para mim não batia. Primeiro, essa data, ela está espalhada, está até na Bíblia. Está até, esse número precessional, esse livro aqui é o Bhagavad Gita. Esse livro aqui... Que é indiano, né? É indiano. Ele faz parte de uma outra epopeia indiana, tá? Que eles falam que tem 2.500 anos, para mim ele tem muito mais. Foi passado de língua para língua, de boca a boca, e depois eles escreveram, né? Então, ele fala do dia e noite brahmânico. E o dia e noite brahmânico, ele é conhecido como Mahayuga. Yuga, o nome Maha hindu é algo grande, forte, soberano. Mahayuga era o mais forte do Yuga. Ele tem uma data aqui que ele conta com 3.320.000 anos solares. Isso tem uma multiplicação absurda. Que nem o calendário de conta longa do Maia, ele é extenso. É uma representação de... não seria bilhões, né? Não, é coisa absurda. É mais antigo que a data que os caras colocam do universo agora, que eu acho que... Bilhões de anos. É mais antigo que essa data. E todos eles você divide por 72, que dá um grau de precessão. Esse número ele dá 60. Então, assim, são ciclos. É divisível por 72 e automaticamente você já remete aos ciclos. Está dentro de todos os ciclos, está dentro desse calendário de conta longa dos maias. Esse número, você acha ele espalhado aqui, você acha o número 144, que são 2 graus de precessão, que, aliás, naquelas construções que a gente falou, Angkor, Gizé, ele está 144 graus de latitude um do outro, velho. Esse número ainda está nas construções do planeta, velho. Teve uma civilização antiga que jogou isso para todo mundo. E eu vou explicar por que os caras ficaram a minha opinião, que ficaram tão diferenciados depois. Você tem meio grau, você tem tipo assim 1/4 de grau de Angkor Wat até o platô de Gizé. Tá tudo dentro do número precisamente, velho. Não é coincidência. Pra mim, coincidência não existe. Aí o pessoal pega e fala que a civilização que construiu, aquela que colocava uma palha em cima para poder... Os caras mesmos falam... O que eu tô querendo dizer com todos? Tem um conhecimento muito antigo que vem... Tem lá... uma outra coisa interessante que agora eu vou entrar nisso. Eles falam de serpente emplumada. É Quetzalcoatl para os astecas. Só uma coisa, os maias, quando os espanhóis chegaram, os maias já tinham dado o pé para fora. Eles levavam tão a sério esse calendário, tão a sério, que você tem um número que chama Bactum. É um ciclo de 400 anos. 400 anos. Se você pegar o abandono... Eu assisto mexicano, leio o livro de arqueólogo mexicano falando de espanhol, porque os caras, né... Sim. Os caras não falam, olha, você pega os cientistas e fala assim, olha, o que aconteceu? Eu já vi vários podcasts, os caras falam assim, não, é que acabou a água, teve algum problema e saíram da cidade. Pica, velho. Eles abandonaram, não saiu por causa disso. Eles levam, lembra que eu falei que os caras, os maias, o cara ele cortava o próprio falo, fazia isso com sangue, o caramba, pra... Eles levavam tudo isso, estava tudo relacionado ao Popol Vuh, tá tudo relacionado ao calendário. Então o que os caras faziam? Eles seguiam esse ciclo à risca. Os maias, eles tiveram uma ascensão perto de 400 anos após, quando eles começaram, se não me engano, eles sumiram no ano 900 depois de Cristo. Bate com o calendário. Quando eles abandonam a cidade, está dentro do nível, está dentro do ciclo de Bactum. Se você... Pasma, eu fui pesquisar os Olmecas, onde eles não têm ideia mais ou menos quando eles sumiram, mas por alguns estudos, está muito perto de número de Bactum, que é o número que bate no número de precessão dos equinócios. Alguém contou para os caras alguma coisa lá atrás que era científica.
se perdeu por algum motivo e virou mito. E alguns conseguiram guardar esses números. E, Você está entendendo mais e, ou e menos? essa interação com, tipo assim, vamos lá, é um povo, em teoria, um pouco mais tecnológico. Chegou um momento que eles interagiam, eles sabiam como colocar para talvez o povo criar esse mito e ir reproduzindo e, É que e quando a gente fala persistir. eles, parece que tem sempre alguém. Mas esse é o ponto. Exatamente. A coisa é mais ou menos assim. Foi assim na Índia, cantando, 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 passando, até que foi escrito, certo? Os maias já tinham um sistema, já tinha escrita, tudo. E quando não tinha escrito era verbal mesmo, né? E parece que os Olmecas tinham alguma coisa escrita, tinha algo escrito. Agora, o que eu tô me atentando, até por causa dos horários, é os, os ciclos. Os caras respeitavam os ciclos. Aí os caras falam, não, ninguém sabe porque eles saíram. Eles estavam seguindo o calendário, eles abandonaram as cidades e iam para outras. É, acabava um ciclo, ia para outra. Pior. Você está falando assim, o cara ia Talvez lá. sabia que ali já não tinha condição mais de moradia, ou por algum Não, evento. não, não. Tipo assim, o ciclo de mudança ele é astronômico. Assim, eu falei, não, desculpa, não é isso que eu tô querendo dizer. Tipo assim, parece que é isso, mas a minha opinião é o seguinte: o ciclo é astronômico. É alguma leitura de relação de estrela que pega em algo por aqui. Astrologia, é algo parecido com astrologia. Sim, sim. Só que assim, tem um nível de relação mais profundo que isso. Não é só como você lida, você é de um signo, você faz isso, não. É coisa relacionada à mudança planetária. Como era, entendeu? Sim. E elas eram impactantes. Para alguém ter uma visão, para relacionar o período de precessão do equinócio, relacionar isso com alguma mudança que ficou tão forte que os caras nem sabiam se ia acontecer ou não, eles pulavam fora da cidade. Baseado nessas leituras magísticas e com esses números, os imperadores, eles sabiam, por exemplo, quando os espanhóis chegaram aqui, o imperador azteca que estava lá, que fez ele já estava quase pancada. Ele já estava sabendo, ele tinha problemas, os caras, nos escritos parece que tinha problema mental com algumas coisas, ele era meio pancada. Porque ele sabia que quando chegava perto de um dos ciclos que ele estava lendo, os espanhóis iriam chegar. Tanto que chegou que eles acharam que era Viracocha, Cuculcán, Quetzalcoatl, acharam que é um desses caras que falaram que ia voltar. O que eu estou dizendo é que o abandono das cidades e estados maias, elas estão relacionadas ao ciclo do calendário. E eu não sei porque os caras não veem isso, tá na cara. Mas não sabiam o motivo pelo qual eles teriam que sair ou se deslocar. Olha, em 21/12/2012, o que a gente viu de mudança, você tem que ter conhecimento científico e tecnológico para perceber. Você está mexendo com, vamos dizer, clock de computador. Quando você deixa ele bem no limite, aconteceu algo com relação à matéria que a gente não consegue medir, que começou a tipo, vazar a bateria do celular que o clock estava muito alto. Sabe quando o cara usa todo o potencial da tecnologia? Sim. Se der uma merdinha, começou a acontecer isso. Então, os caras mudaram constantes que você usava em usina nuclear, velho. Você tem uma constante de manutenção. Os caras... Teve mudança, meu. Eu não estou falando besteira, pesquisem. Teve mudança. Como... Peraí, é mudança muito sensível. Só que isso mexe na matéria e deve mexer na relação espírito-corpo. Entendeu? Deve ter alguma ascensão, alguma coisa com relação a isso. Eu estou dizendo que os caras seguiam esse ciclo cegamente. Cegamente. Tanto que, em 21/12/2012, esses 5 calendários batem. No final do calendário maia, que é o calendário de conta longa, todos esses calendários batem. A história é o seguinte, você pega os astecas, você pega os maias, você pega todos esses, você vai pegar na mitologia deles, sempre veio uns caras que eles vieram pelo mar, com barcos que não tinham velas, que não sabe como eles se movimentavam. Sempre vinha um cara que ia trazer conhecimento de agricultura, de relação, de engenharia, social. Esses caras, eles traziam esse conhecimento. Então, tem diversos nomes. Muda aí um dos nomes que eu vou colocar. Cara, até na Índia, você acha o Noé da Índia, que é o Manu. Não, pode passar. Passa. É um selo que tem um cara com chifre. Que ele tá numa posição de yoga. Vai passando, tá lá no fim, o Manu. Pode passar. São todos... Vamos pro Manu. Ó. Coloca esse selo aí. Esse selo aí, ó, é o selo de Manu. Já tá na tela isso? Tá, né? Tá vendo esses chifres que ele tem? Coloca aqui para nós também, para eu poder olhar e explicar. Esse selo é muito antigo.
tá numa vocês trouxeram o Enki aqui, né? Sim, sim. Eu tinha conversado com ele, eu falei, vamos ver se o Enki sabe disso. O que, que é? Ele, pô, vem em tal lugar. Eu falei, puta, ele sabe mesmo. Esse selo, alguns acham que é Shiva. Porque Shiva, aí os conhecimentos que eu não saio do IPPB lá, que eu estou no grupo de estudo, ele era o senhor dos animais, né? Então, assim, esse cara numa posição de yoga fantástica aqui, essa posição que é uma posição difícil na yoga, tá? Que você junta os dois pés aqui. Esse cara é como fosse o Noé da Índia. Inclusive o Shiva está relacionado à sabedoria. Os animais estão do lado, inclusive eu estava estudando, fui perguntar pro Wagner, mas, cara, esse selo, ele não conhecia esse selo, ele sabe, uma porra, mas... Falou assim, não, por que Shiva era senhor dos animais? Não, porque ele era tão pacificador que até as feras se acalmavam do lado dele. Só que alguns acham que é Shiva por causa dos animais. Só que esse selo, ele tem o nome de Manu, que seria o patriarca que trouxe o conhecimento de yoga para a Índia, que depois levou o conhecimento para os rishis, que foram feitos Então, quando você olha um selo desse, eu estou falando de um cara que é pós-diluviano. Eu estou falando de um cara que estava há 10 mil anos, talvez. É que, bom, eu vi, por coincidência, eu vi um cara falando hoje que a gente teve vários Noés. Você teve 230, quase 230, igualzinho ao que tem Mas a na gente teve Bíblia. vários, nós tivemos, o pessoal fala sobre né, que o pessoal da Bíblia, mas a gente teve Teve um vários monte. Noés. Não, isso é espalhado. Para mim, na minha opinião, teve realmente, não tomou a terra inteira, mas pegou muita parte costeira. E esse cara é um deles. Esse é na Índia, Manu. Ele também trouxe o conhecimento, agora você vai passar os seres, eu vou te falando cada nome que tem em cada um que passar aí. Por isso que eu Lá estava do falando começo. com você em off, que é engraçado como que a gente estava programando para falar sobre isso e o Antes quanto desse. de informação estava vindo relacionada. Antes desse, viu o que tem antes desse? Esse é o Viracocha, pode colocar. Aí você vai passando todos, pode colocar. Esse é o Viracocha, é Bolívia, se não me engano, tá? É a mesma história. O cara veio, levou conhecimento, interessante. Ele levou conhecimento e ensinou um monte de coisa. Chegou uma certa época e falou, eu tenho que sair fora, pessoal. Pegou um negocinho dele e foi embora. Pode passar o próximo e pode manter. Kukulkan é o do lado direito, né? Kukulkan Maia. É a mesma história. É a mesma história. O cara pegou, passou. Só que os maias eles já tinham um aparato melhor para explicar. Então, você vê serpente embaixo, você vê folha, como se fosse um pássaro em cima, eu já vou explicar. Então, Viracocha, Bolívia, Kukulkan Maia, pode passar. Esse daí é o Quetzalcoatl. Esse é Azteca. Esse ele levou. Ele que pegou a melhor explicação dos Olmecas. Na realidade, é a serpente emplumada que você acha em todo lugar. Por que serpente emplumada? Era o que eu tinha. Por que serpente com asa? O que quer dizer isso? Você acha espalhado em todo lugar. Você vê isso aí, você vê no Egito, você vê na Suméria. A mesma representação, cara, de povos. O que é serpente? A explicação, você tem. A explicação, essa pega muito parecido com a explicação da Índia. A serpente que está embaixo, ela é relacionada com a energia Kundalini, que é relacionada à energia de estrutura, e está relacionado ao que tá, ao instintivo. É como o pessoal colocou a relação questão da Adão e Eva e a serpente, que também simboliza a sabedoria. Exatamente, é a mesma relação. Cuidado se a gente vai ir para a fogueira, se a gente falar isso. Então o que acontece? É que aqui ele não está levando... Putz, não é possível que eu não trouxe, mas vamos tentar explicar. Porque tem outras que mostram a serpente emplumada. Então, você tem... Na outra representação dele, você tem serpente. Então, é Quetzalcoatl. Quetzal é um pássaro que ele tinha em cima, tem um esquema tipo de pássaro. Sim. Ele era um pássaro muito bonito que tinha naquele local. E ele era o pássaro que voava. Então, Alt é o nome do pássaro. Quetzalcoatl é o meio, que eles chamam de umbigo do mundo. É uma relação que está no meio dele, que seria onde está o nosso umbigo. São 3 relações. E Quetzal, que é a serpente. Então, qual que é a explicação? Igual na Índia. O que os caras fazem? Você não tem que subir a energia, que seria que subir a Kundalini, e ter a expansão e a busca. Aqui é a mesma coisa, é uma representação mitológica. Quetzalcoatl, que é o nome, que é a serpente emplumada. Seria o homem... na parte instintiva dele, e a relação de aprendizado e evolução, e um pássaro que voava. E essa é a relação de equilíbrio. Então, alguns historiadores falam que Quetzalcoatl é uma imagem montada disso. Tá? É uma representação dessa iluminação. Exatamente, da iluminação. E aí você pega
você vê o Naga na Índia, você vê as serpentes também com subida, e você vê no próprio paraíso. E qual que é o interessante sobre isso? Só no cristianismo que a serpente é algo negativo. Na Índia é algo extremamente Bom, de iluminação é que a espiritual. gente não pode nem falar isso. Claro que pode, a gente está na Inquisição. Não, porque assim, no final das contas, eles vão acabar limitando o acesso ou desencorajando a você obter a iluminação porque você sai da manipulação. Exatamente. Porque a ideia aí que entra extraterrestre, não nesse ponto eu estou falando até 12 mil anos antes no período glacial, para mim é tudo humano com tecnologia. E remonto mais, quando eu for falar de Egito, já era humano com tecnologia. ET entrou para mim lá atrás, lá em 140 mil anos, 170 mil anos, quando mexeram nos hominídeos. Que para mim mexeram nos hominídeos. Não adianta o Pirula falar que a separação dos hominídeos, a diferença de raça, todos vieram mais ou menos da África. Aí você vai falar que Darwin, o outro era loiro de olho azul, veio do mesmo. Legal, o japonês, por causa. O meio tá. Eu tava conversando com um amigo biólogo, eu falei, poxa, isso é possível? Ele falou assim, ó. É possível, você fala hoje, putz, eu não lembro o nome, eu não ia me matar. Tem um nome de uma relação que você cria, uma mutação, que hoje é bem estudado sobre isso. Tem a possibilidade, mas, cara, você vai me falar que na aparição dos sapiens, lá, do primeiro sapiens, lá, 300 mil anos, 250 mil anos, 170 mil anos, quando a gente começou aí a andar, quando o aparecimento dos sapiens para agora, você tem tudo isso de diferença morfogenética ainda na raça, você tá falando que tá bom, pode ser, eu duvido. Pra mim foi manipulação. Tipo assim, porque só uma raça específica humana todas teve um salto absurdo. Todas vieram da. Exatamente, e crescimento do cérebro. Apesar que o Neandertal tinha a caixa craniana maior, mas, enfim, a história é que os sapiens eles dizimaram Neandertais. É que geralmente, pelo menos assim, assistindo algumas pesquisas, se for comparar até com outras espécies, outros animais que a gente convive. Não bate. A gente é a única que a gente tá necessidade. A gente dá um salto e evolui de uma forma tão gigante que parece que a gente não é desse planeta. Cara, eu vi um estudo, o cara fazendo um estudo de medicina da parte de Feng Shui, que fala do Feng Shui. O Murakami me falando que tem uns estudos que os caras que fizeram, que nesses estudos, quando você chega no ser humano, parece que a gente não é daqui. Não, tem umas coisas que bate que é absurdo. Ele tava me explicando lá como que era. Eu não lembro bem, tá? Porque eu vou pegando tudo e anotando. Se eu pegar para anotar isso daí, eu lembro. Agora eu não lembro. Agora, por que eu estava falando disso agora? Tava falando do Quetzalcoatl? Sim, porque a gente estava mostrando as imagens da transmissão de Exatamente. De Esse conhecimento, aí você vai nos templos no México, você vê uma serpente embaixo de cada templo. E quando chega no equinócio, você vê o sol passando, parece que a serpente está andando. Aí você vai ali no Sacsayhuamán, você vê tem uma representação de serpente. Vai mudando, eu vou mostrar uma que tem no Egito. Deixa põe essa é o Meca. Essa representação da serpente emplumada, põe aqui para nós também. O Meca. Mais antiga que tem. Essa é uma representação Meca. Ela não data de 1500. Põe aqui para nós também. O Aspargo. Acho que. Tá vendo? Tem uma serpente em cima. Tá vendo? Tem uma serpente em cima. Tem um cara aqui dentro, como que você tá vendo, né? Parece que é uma cápsula. Aí você vê uma serpente, então você acha a serpente emplumada, que é a primeira civilização da Mesoamérica. Quetzalcoatl, a gente está falando dos astecas lá na frente, né? Os espanhóis chegaram e pegaram eles, estavam vivos ainda. Aqui não, essa civilização já tinha sumido. Essa representação de serpente jaguar, que tem muita relação para eles, que eles espalharam, já tinha aqui. Isso é o mais absurdo. Aqui parece que ele está igual o Pacal, em alguma coisa tecnológica, parece que ele está dentro. Não tem explicação, tem, eu sei que tem, mas tem 2 níveis aqui, inclusive essa bolsinha aqui que ele está segurando, que você mesmo tinha me mandado, muitas pessoas, você vê isso na Suméria, exatamente a mesma bolsa, velho. Você vê na Suméria, você vê no Egito, ou você está falando de... Não, você fala que é bolsa, tudo bem, segurando mais ou menos do mesmo jeito. Peraí, cara, para mim isso, é isso que eu vou entrar, essa representação da serpente emplumada, tá, ela pega aí a serpente que sobe, e que é a primeira, que é o Quetzalcoatl, que está relacionado depois com a serpente de... Se for uma representação arquetípica, vai ter conectado a esse conhecimento. Mas aqui parece que o cara está numa cápsula. O que eu queria dizer é o seguinte, põe no Egito, põe a outra que é do Egito. Essa daí, você pode soltar. É um templo asteca. Também a serpente emplumada, tá vendo? Serpente com plumas, né? Como se fosse penas. Penas, caramba. Emplumada, penas não vem. Põe a outra.
que é no Egito? Essa. O que você tá vendo aí? Também é a mesma coisa. Uma serpente com asa, velho. Tá lá. E você vai falar que é a mesma representação. Eles tinham representação também do conhecimento, da Sim, parte sim. do Egito. Dessa parte tem que ver qual que é a dinastia e qual que era É a que a gente estava representação que você falando pegava. sobre mitologia conectada a um conhecimento para que fique fixo, né? Por É. exemplo, estudando o tarô, estudo o tarô. Aí tem 1500 anos o primeiro tarô que Vicente Sforza, de 1500 anos. E se você for ver, ou paus, ouros, essa simbologia que a gente usa para jogo, Sim. antes de ser utilizada para jogo de azar que a gente Sim. fala, ele foi utilizado para representar os elementos. Água, ar, E fogo. parece que tudo acaba sendo assim. Aí vira um joguinho pra. Ó, essa imagem é muito interessante, porque você vê a serpente, que é também aqui, as asas, que seria o equilíbrio também, né? Esse símbolo aqui tem aquela cruz ansata. Sim. É muito parecida com esse símbolo. A minha pesquisa, paradigma quebrado, Tem fora uma pilha, tem um nome, tem uma pilha egípcia. mas não é. Isso daqui, eu peguei em pesquisa minha, meditação e tudo mais. Isso daqui tem a ver com aquela relação do não tempo maia. A gente está num tempo paralelo. O tempo vem correndo aqui, ó, e você tem uma relação com o tempo, que é o que representa, que me falaram que é a representação da cruz ansata. Como se fosse uma interseção. Chega um momento que você chega numa interseção. Vamos dizer que essa entrada do centro da galáxia de 2012, a gente estava para voltar para o tempo real, e depois eu vou mostrar um símbolo que está numa construção maia também. Bom, enfim, isso é só uma curiosidade, é pesquisa que eu estou fazendo. Também está lá, serpente com asas lá no Egito. Pode tirar essa imagem. Não poderia ser especificamente a asa em si, como é um elemento ar. Ar a gente remete... Bom, no ocultismo, é conectado a mental, conhecimento, é mental e espiritual. Poderia ser essa sabedoria conectada a algo mais elevado? Então, pode ser, só que assim, eu não estudei esse símbolo. Então eu não posso te falar. O estudo acadêmico do símbolo, como que é, deve ter. Eu não estudei, é muita coisa. Isso eu não cheguei, a pegar. Pode ter, aí a gente pode ter uma nosso relação, achismo. Tipo espiritual. Eu acredito que ele vai remeter a algum tipo de, se for algum deus, alguma relação dessa de ascensão. Porque está serpente com ascensão. E esse símbolo aqui do lado que é o mais interessante. Porque o Pacal, ele sairia, ele atingiria o centro da galáxia naquela subida na data, e é a ascensão, que é a bola passando lá no jogo de bola, aquela bola passando no aro. Ali, se você pegar, e aquilo virou um jogo de pelota, mas se você pegar as medidas que tem lá e você conseguir achar o calendário lá, fatalmente você vai ver o fechamento do calendário de conta longa na passagem do aro. Que seria a ascensão do ser humano, seria quando a gente passaria, que é a data de 21/12/2012. Tipo assim, representa, ó, vocês conseguiram achar a entrada para voltar do tempo certo. A gente voltar para o tempo que eles falam, tempo real. Agora, o mais interessante, ó, pode colocar isso daí, ó, olha, a outra, a que tá a escadaria ali no meio, ó. É que pela imagem a gente vai matando. Eu sei que para quem está assistindo pode parecer essas conexões uma loucura, mas é tudo muito Eu tomei um monte de assédio estudando isso daí, os caras fazendo sacrifício, eu só tomava porrada e fora a energia pesada que tem. Essa escadaria aí, ó, ela tem, sabe quantos degraus que ela tem? Chuta um número. Chuta um grau de precessão dos equinócios, vai. Tipo 72. 72, velho. 72. 72. E da transversal, ela tem 20, que é um número que os maias contavam os dedos da mão, os dedos do pé, eles fecharam a contagem com 20. Eu te falo, a subida dessa escadaria aí que você tirou já? Tá lá, tá aqui, né? A subida da escadaria aqui, ó. Aqui é uma parte do calendário. Eles colocaram a bulifa desse calendário em tudo quanto é lugar. A representação em tudo quanto é lugar. Porque era muito importante o equinócio, esses graus que eles colocavam, entendeu? Precisava ficar impresso. Esse conhecimento não poderia ser perdido de jeito nenhum. E na minha opinião, vai de acordo com o que um Graham Hancock falava, quando ele achou esse mesmo, porque o platô de Gizeh teve que correr no movimento, no número precessional para achar a primeira era do Egito, quando cai. E aí que tinha a minha dúvida. E eu vou fechar com isso. Quanto tempo já passou? Então, tem que fechar já. Cara, a gente podia ficar dias aqui falando. Tem muita coisa. Não mostrei nem um décimo do que eu queria mostrar. Eu sabia que não ia dar. Agora eu vou entrar em outro campo de estudo. Né? A gente vai estudar física, vai falar de outras coisas. Mas, enfim, isso daqui eu venho estudando, nunca vou deixar de estudar. Mas, enfim,
parte do calendário está aqui. E se você, o símbolo, se você for pegando as relações, você vai achar a relação, que é aquelas relações que os caras achavam, os dois calendários, a relação dos dois calendários ligados, tinha algum evento, que seriam como que eles falam de portais dos deuses, são percepções que você chega. Um dia a nossa ciência vai chegar nisso. Eles vão parar de ser preconceituoso e vão fazer que nem os caras faziam. Eles vão unir o conhecimento magístico e espiritual, de ascensão espiritual, com conhecimento tecnológico. Mas eu acho e tem que muita leitura que você vai fazer. Hoje em dia eles negam e falam que é tudo religioso. Mas Os antigos não eram burros. Mas não. essa negação, eu assisti ontem até, comecei a assistir um seriado, assisti alguns episódios, é Lunaneira, que é um episódio que conecta as mulheres sensitivas e que eram perseguidas e mortas. A gente sabe que isso ocorreu. Vixe, ocorreu e acabou um monte. A Inquisição tirou um monte de sensitivo da jogada. Tirou um monte. Aí o que acontece? Qual que é a grande questão? Os que existia magia, envenenamento, porque existia um conhecimento para que isso ocorresse. Aí um grupo que se tornaram médicos, ou início dos médicos, vamos colocar assim, eles falaram assim, olha, a gente precisa fazer com que a ciência avance e cresça de uma forma tão grande que a gente vai ficar, a nossa iluminação vai ficar superior a isso que a gente está brigando. Isso é histórico, mas tipo, eu não sei se era relativamente médico, mas quando chegou... a lei é médico, o que se torna é médico. Eu não vou falar a data, porque a Márcia, que ela tem conhecimento do campo, ela tem conhecimento, a Márcia foi, ela veio me matar. Mas chegou um tempo que a ciência, assim, começou a tomar e tomou perdeu. Conhecimento. E o grande medo da ciência é entregar na mão da religião de novo e virar... Não é assim, mas não tem que ser assim, mas enfim... muito sensitivo saiu da jogada. E era pra gente ter muito mais pessoas sensitivas. Se não tivesse sido cortado naquele período da Inquisição. Mas enfim, a gente entrou nisso por quê? Porque a gente estava falando sobre essa questão do calendário, da escada. Da posição dos caras, da percepção dos caras. Coloca isso daí. Vou falar uma coisa. Eu vou resumir. Por que esse símbolo é importante? Esse símbolo ele foi achado, isso daí foi tirado do History, tá? Ele foi tirado de um dos templos maias. Tem essa inscrição aqui, tá bom? Você vê ali 2 bactons. Lembra que eu falei do ciclo de 400 anos? Você vê 2 bactons ali, dá 800 anos. E aqui você vê o fechamento do calendário de conta longa. Deixa eu ver se eu não estou falando besteira, porque essa relação desses símbolos eu acho que é isso mesmo. Peraí. Eu vou até fazer a conta aqui para não fazer besteira. Deixa eu ver que número que dá aqui. Aqui dá um número muito interessante, ele dá 144 mil. 144 mil. 144 mil, vamos ver. Quer ver? Dividido por 72. Não, é um número que eu não quero falar besteira, deixa eu ver uma coisa. Você tem 5 períodos e meio de precessão de equinócio. Opa, onde a gente conheceu esse número 5? Você vê os Hopi falando do quarto para o quinto sol, você vê os mais, quarto para o quinto mundo, os mais falando para o quinto sol. O que esse número de 144 está fazendo aí? Poxa, são 2 graus de precessão dos equinócios. 144 é o que separa o platô de Gizé com a ilha de Páscoa. Acho que é latitude, dá isso. 72 graus dá para um outro, que você coloca como uma estrela lá. Eu não trouxe essa imagem também, é tanta coisa que eu não lembrei. Eu estou falando que tem números precessionais aí. E aqui tem calendário de número precessional. Esse número aqui é importante, porque está relacionado em alguns estudos que você pega, não do Zacarias Sitchin dos Sumérios, mas você pega alguma coisa ali, porque ele põe uma data diferente. Mas 144 mil parece que teve o que o Zacarias Sitchin fala que é a revolução dos Lulus, que era, vamos resumir, quando os deuses vieram de fora, colocaram o DNA no hominídeo, criaram, a gente era escravo, e aí alguém foi lá, né, alguém que chamava serpente, e falou assim, vocês estão livres. O conhecimento, saiam do paraíso. Sim. Não tem tudo pronto, vão para a vida, vão para o pecado. Né? Ali a gente era mula, não reproduzia. De repente alguém soltou o vírus e começaram a se reproduzir. Esse número aqui, se você pegar a parte dos equinócios, no final dele, que é como cai o estudo dele, 144.800. Estava aqui do lado, eu estava fazendo conta. Enfim, é isso mesmo. 144 mil, você andando para trás, colocando alguns estudos que tem com relação a essa parte de equinocial, ele bate em 2012. Você pega 21 de 2 de 2012, você põe 144 mil para trás, junto do calendário maia, ele vai bater uma data lá atrás, que alguém contou para os caras isso. Esse número 800 aqui é um número muito interessante, porque, agora pulando para a parte espiritual,
Muita gente acreditava que ia acontecer algumas coisas no final do calendário maia. Aconteceram, mas aconteceram na matéria, não na parte espiritual. E como a gente está relacionado à matéria e espírito, as pessoas ficam com uma sensibilidade diferente. Eu via vários relatos perto da data. Ah, vocês estão sentindo isso? Mexeu. Se a gente for falar espiritualmente, pulando agora, não mexeu no plano astral, mas teve muita mudança, muita coisa acontecendo. Parece que nesse ciclo que eu falei que eu vi que está relacionado à Cruz Ansata, que é um ciclo de tempo que a gente está em looping, que é conhecido como não tempo dos maias. A gente está num tempo, eu já falei sobre isso, alguns contatados falam que a gente está num período que a gente está fora do tempo real do universo, né? Isso daqui parecia que tinha que se juntar. A gente tinha que ir para o tempo real. Era mais uma parada assim. Pode acreditar que isso seja mitologia, tá? Só que parece que ainda a gente não aprendeu lição. Alguns estudos, quando você fala de mudança de era, algumas leituras astrológicas, você pega 2500 e alguma coisa, se não me engano, 2532. Alguma coisa assim. Só que se você pegar, teve um cara que fez um estudo astronômico, porque os astrólogos, quando eles veem, eles não levam em conta a precessão, o atraso de precessão dos equinócios. Então a casa zodiacal tinha que andar. E aí isso que alguns astrólogos, como que vocês falam que os signos estão assim, que você está dando um atraso? O cara ele fez o cálculo baseado, tirando o atraso. Bate em 2854, 2836. Que é quando que parece que vai ser a última relação de entrada, mais 2 bactons que a gente tem. Não deu em 2012, vai ser daqui para frente. Eu estou falando isso baseado numa leitura astronômica que estou juntando. Seria mais uma chance. Cara, isso eu vi em 2012. Na realidade, a gente estava vendo que isso poderia acontecer em 2012. Só que a gente recebeu informação que era mais 800 anos. Na realidade, alguém do grupo lá tinha visto que esse astrólogo fez o cálculo e caiu para 144.800 e pouco. Porra, aí você vê esse símbolo lá, velho. Você vê esse símbolo lá bem proeminente numa parte na relação do calendário. Será que até isso os caras sabiam? O que eu estou dizendo que eu não entrei para fechar? Existe uma dinastia no Egito, que é uma pré-dinastia, muito mais pré do que os egiptólogos aceitam, que ela remonta quase 38 mil anos. De 36 a 38 mil anos. É uma pena não achar a página de um historiador do Paraná. Eu vou até mandar um link para ele, depois a gente coloca. Quando vocês colocar, a gente coloca no... Que, cara, um dia eu estava lá fazendo estudo. Eu dormi. Quando eu acordei, eu estava fazendo o estudo dos Incas. Quando eu acordei, estava o YouTube travado na data, no meio. Pausado, velho. Tipo assim, eu adormeci escutando o Inca, passou cerca de 50 minutos, estava pausado na página do cara. E eu não coloco para você... Eu não coloco para você colocar automático. Ele pulou e foi para lá automático. Ninguém entrou no meu quarto. Eu não sei o que é, mas estava lá para falar, a data é essa aqui, velho. Dá uma olhadinha. Caramba, o que é isso? Observa. Aí eu fui lá e ver que ele fala de um período que tem ele cita um nome. Como que é algo novo que eu estudei, eu não lembro o nome que ele colocou. Mas eu estava fazendo um estudo disso daí. Tem eles acharam um manuscrito lá que os egiptólogos ignoram, que ele mostra a dinastia do Egito, que é do período de Zeptep, que é o período de ouro do Egito, muito anterior ao período de ouro. Cara, eu estava fazendo um estudo que, para mim, batia que o período que a pirâmide registra é de cerca de 38 a 40 mil anos, que é onde eu acredito que a pirâmide tenha sido construída. Pô, como que você fala isso? Por quê? A pirâmide retrata Órion hoje, que é o céu como que está aqui há 14 mil anos atrás, 12 mil antes de Cristo, 14 mil... 10.450, 12 mil anos, 12 mil anos, tô falando 12 mil anos antes de Cristo a partir de hoje. Eu falei, por que bate essa data? Porque algum povo ou algum humano deixou lá registrado, né, que antes do período glacial a gente tinha tecnologia, como os Hopis falaram, como outro povo falou. E alguma coisa aconteceu que a gente ferrou com o planeta. Se você pega as mudanças de era glacial, você consegue ver como que se comportou o período glacial. Isso é interessante, por exemplo. Tem todas essas marcações e marcação em todas as culturas que existia um povo que, de certa forma, interagia e ele foi embora.
Não, então, isso aí é outra coisa que eu tô falando. Eu tava mostrando, até pulei. Aqueles nomes que eu tava mostrando, Quetzalcoatl, é a mesma história. Eles chegam de algum lugar, mostram o conhecimento pros caras e vão embora. Fala, gente, eu tenho que ir embora. E aí os caras ficam esperando esses caras voltarem. Só que eles não voltaram. Ou ele falou igual Jesus, eu vou voltar, vocês vão ver que eu tô aqui no meio. Né? Sim. Que eu acho que Jesus realmente... Sim. Enfim. Foi tá um aqui no cara meio, que ninguém vê. transitou aí. E ninguém, não, transitou. Pra mim, o que ele falou realmente é voltar, sim. Não sou religioso, eu sou agnóstico. Eu não acredito nem... Mas Para que as ele pessoas voltou. souberem, eu tô falando um estudo histórico de Jesus, tá? É um grande cara que passou um dia, a gente para falar disso. Então, assim, cara, isso é muito punk. Quando os espanhóis chegaram, eles acharam que era os astecas acharam que era o Quetzalcoatl, quero vir aqui, entendeu? O Kukulcã dos maias. E, pô, entra aí, vem. Putz, os caras... Foram Os dizimados. incas acharam a mesma coisa. Pô, esses caras são parecidos... Será que são os caras que querem voltar? Convidou os espanhóis para ficar no palácio. Cara, que. Quando ele chegou lá, que ele foi a primeira miscigenação, eles vieram tomando as terras, e o cara já fazendo aquela leitura lá, o Azteca, que ele também tinha, eu não lembro o nome do imperador Azteca que estava lá, ele já sabia que ia acontecer alguma coisa num período, porque eles faziam uma medição. Sabia que ia acontecer algo, mas não Ele estava pancado acreditava porque ele nisso. sabia que ia acontecer alguma coisa. Quando esse cara chegou, ele foi pegando as tribos. Eu não lembro se é o Pizarro, eu não lembro, é um espanhol que ele veio tomando. Aí ele pegou uma mulher, tomou como mulher dele, foi o primeiro mestiço que nasceu dela, e ela virou tradutora dele. E aí eles falaram, os caras estão chegando. Ele falou, tem alguém chegando. Aí eles se encontraram. Quando eles se encontraram, todo mundo estava esperando que ia sair alguma coisa. Foi de boa. Ele falou, pô, esses caras vem aqui pro meu palácio. Quando ele chegou lá, ele esperou um pouquinho, né? Esperou que a coisa... Aí um dia, uns caras saíram para dar rolê. Os espanhóis ali. Porque eles ficaram no meio do palácio lá. E eles foram ruins pra como caramba eles também. tinham arma, eles foram pegando o imperador, eu não lembro o nome, cara. Desculpa, eu não quero falar besteira. E foram levando o cara, e o cara foi virando porta-voz dele. E o povo foi percebendo isso. Uma hora, os espanhóis saíram para dar uma volta e viram um sacrifício sendo feito. Meteram bala, aqui não vai ser sacrifício. O povo inteiro se voltou. Foram lá e exigiram para o imperador que tirassem os espanhóis de lá, que não era os deuses que tinham voltado coisa nenhuma. Quando ele saiu para ser porta-voz, ele tomou pedrada e morreu, velho. Ele caiu lá. Virou um pandemônio. Os caras se esconderam, se empunharam de armas, falaram, vamos sair daqui. Pegaram tudo ouro e prata, tentaram sair. Tentaram sair na calada na noite, os caras sem arma mesmo, fizeram emboscada, mataram 400 espanhóis. Só que o cabeça, com mais uns 80, 90, conseguiu fugir. Ficaram para fora da cidade asteca, foram cortando a água, com meses eles foram invadindo, foram tomando toda a cultura e foram dizimando tudo. Por que eu estou contando isso? Os incas também. Quando eles chegaram lá, poxa, vem aqui, viram ouro pra caramba, prata pra caramba. Legal, reuniram todo mundo lá no centro do Cusco, mataram todo mundo. Isso é o período pesado. Por que eu estou falando? Todos aqueles deuses que você viu que veio lá de trás do panteão, eles acreditavam que eles iam voltar, e por isso que os espanhóis iam conseguir de um jeito ou outro, que eles tinham armas que os caras não tinham. Sim. Mas o que eu estou dizendo, para resumir, eu estava falando do Egito. Tem um estudo que ele acharam esse manuscrito, que ele foi dividido em 130 partes, porque ele foi acabando se quebrando tudo. E teve um cara, um loucão, que ele foi... Loucão que eu falo, um cara brilhante. Ele foi vendo pela trama, ele foi juntando. E conseguiram contar a história de mais dinastia. Ela bate há 36 mil anos antes de Cristo, essas dinastias. Isso não é aceito pelos egiptólogos. Eu vou deixar aqui para vocês verem o rapaz do Paraná, que ele se formou numa... É o que faltava para encaixar, e aconteceu daquela maneira. O negócio foi jogado para mim, ó. Esse cara tá falando do que você tá procurando. Quem foi? Não sei. Tá lá. E aí eu assisti e falei, cara, e o cara estudou essa dinastia. Isso bate. Quando eu faço o cálculo dele, baseado nos 10.450 mais os 2.000, vai bater nos 38 mil, que é que eu acho que é onde mostra o platô de Giza. Ele não mostra 10.450. Ele mostra um período precessional a mais. Ele mostra os 12.450 que a gente está hoje, mais 26 mil, mais um período de precessão. Aí o céu ele volta, ele reflete direitinho. Mais um movimento de precessão atrás. Ou, né, que mostra o de 26 mil. O que eu acho é o seguinte, eu acho que sim, teve extraterrestre muito tempo lá atrás, entendeu? Que veio, modificou e tudo, tal. Fizeram alguma coisa, ficou a criação dele, nós, as crias. Nós ficamos aqui. Fomos usuários de alguma tecnologia. Fomos remontando tecnologia ao longo desses 144 mil anos até agora.
até a primeira... Isso é palavra minha, tá? O pessoal não leva como verdade. Tipo assim, é pesquisa minha. Algo que você é o caminho que o seu raciocínio Com a vai. ajuda de um amigo meu, que eu não vou citar o nome, que eu não sei se ele vai falar que ele quer que fale o nome dele. Eu estudo muito isso e fico, essa relação ele foi me ajudando com isso, né? Enfim, quando chegou nesse tempo, quando chegou na última aqui, cerca de 12 mil anos, cara, parece que a gente tinha cidades, estados separados no planeta. E o que acontece? Tem um negócio que depois é difícil de achar na internet, é difícil de achar em pesquisa, chama Big Chill. Quando você estuda as eras geológicas, que você estuda a mudança de temperatura no planeta, que eles conseguem falar, então aqui que era o período glacial, aqui era gelado, aqui era quente. Pra entender Então, as então o variações. período interglacial tem cerca de 9, 10 mil anos. Aí o período glacial tem cerca de 100 mil anos, tem umas mudanças. Aí os caras conseguem saber que a gente já está atrasado, que era para estar tudo gelado já. Talvez as mudanças que a gente está fazendo seguram um pouco mais. Mudança de polo magnético da Terra, a última aconteceu há 700 mil anos. Mas ela tinha um ciclo que era menor. A gente pode estar perto disso, de ter uma mudança de inverter polo magnético. Né? Como que é o negócio que falam do Sul? Tem um nome que eu não lembro, que está aqui na América do Sul, que parece que tem uma parte escura, que tem uma inversão magnética ali. Sim. E assim, a inversão magnética, ela não Tá vou falar ocorrendo aos poucos, né? não vou falar de inversão, senão a gente vai entrar em outro assunto. O que eu estou querendo dizer? Na minha opinião, ali tinha tecnologia. E a gente se explodiu de novo com bomba atômica. E é por isso que quando aparecem essas naves, esses caras aí, eles vão em local militar e ficam desligando ogiva. Quando acontece alguma coisa, que vai acontecer alguma besteira, os caras ainda dão um toque. Vocês já destruíram, velho. Não faz de novo. Tem marca no planeta inteiro. Tem marca no Egito, tem marca aqui, mostrando um tempo de alguma coisa que vocês fizeram lá atrás, que vocês quase se dizimaram. Aí você acha as cavernas que tem, se não me engano, na Turquia, tem algumas cavernas que seguravam até 50 mil pessoas. Você acha pessoas, falando de pessoas que estavam dentro da terra. Aí você vê os astecas falando que as tribos vieram de dentro e veio um cara ensinar. De onde veio esse cara? Quem é esse cara? Aí você vai lá no Olmeca. Aí você vê povo da África, lá na Mesoamérica, com outros com cara quase de chinês, sendo que os caras aqui não têm essa cara. Quem eram esses caras que foram lá? Não eram os caras que estavam ali, que conseguiram, como o Manu da Índia, segurar a bronca, e quando acabou aquele inverno nuclear, ou seja o que foi, os caras subiram de novo, ou seja o que foi, que arma que foi que usaram, subiram de novo, aí se repartiram pelo planeta, aí você fala assim, você pega, se eu não me engano, na Bolívia, uns negócios de ouro que parecem uns aviões, que são broches que parecem avião, os caras falam, isso são pássaros. Aí você vai, engenheiro, ele monta com a mesma medida uma aeronave, ela fica melhor que os aviões que a gente tem aqui. É coincidência? Aí você vai na Bíblia, você vê os caras falando assim, Deus veio com som, quando ele desceu, era o som de várias águas, você vê no Apocalipse também, a visualização de João, talvez vem do futuro. E ele chegou com muito fogo, sabe? O que era isso? Isso que não encaixava para mim. Se a gente vê OVNI aqui com propulsão de dobrando espaço, quente dentro e frio fora, por que naquele tempo tinha propulsão? Por que tinha avião? Por que o Pacal estava num lugar onde tinha motor à explosão? Quem eram esses caras que saíram jogando esse conhecimento? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, sim. Soltou um conhecimento no planeta e falou, não faz merda, agora a gente vai embora. Só que a gente volta. Eles ficaram esperando quem chegou fosse os espanhóis. Falaram, putz, os caras vão se matar de novo. Aí vem o Putin lá com um botãozinho para apertar. Putz, esses caras vão se matar de novo. Aí vamos desligar uma ogiva lá, vamos sumir com um negócio aqui. Tá complicado. Isso, eu estou colocando dentro dessas pesquisas que eu faço, a conclusão que eu fiz. Ontem estourou no Centro de Inteligência na Rússia. Sim. E, cara, se você vê casos na ufologia dos caras que aparecem em locais militares, se não me engano, nos Estados Unidos, eles mudam o material físsil. Sabe o que é isso? Você pega o urânio lá que está enriquecido lá para você chegar a uma massa crítica, num certo ponto, virar uma bomba nuclear. Os caras, eles não desligaram. Eles fizeram o negócio virar chumbo, velho. Isso tá catalogado. Apareceu uma luz lá, depois a gente foi lá ver, virou chumbo explosivo. Enquanto se tiver cara de fora colocando a mão aqui, entendeu? Colocando a mão aqui, é ruim e é bom ao mesmo tempo, porque a gente está sendo incompetente de nós respeitarmos nós mesmos. É que o poder, de dinheiro, poucos, né? essas coisas. A gente tem que se olhar mais com equivalência. Cara, se a gente tivesse mais equivalência,
já tinha cara conversando com a gente, já tinha cara subindo de novo debaixo da terra, e já tinha cara vindo de fora conversando com, pô, tava esperando vocês terem nível pra gente conversar. Pô, não dava, cara, vocês são muito bélicos. Pra quê? Ô, por que esses caras não trazem conhecimento pra curar o câncer? Cara, vocês precisam curar vocês primeiro. Não adianta eu trazer uma coisa, vocês têm que curar vocês. Você tem que respeitar a vida primeiro, cara. Vocês são. Nós, vocês não, tô falando nós somos bélicos. Não respeita nenhum formato diferente. Não começa a respeitar nenhum ponto de vista. Às vezes eu sou assim, peraí, escuta, putz, vamos aprender, tem que ler o livro Diálogo do David Bohm, calma, tem que escutar o cara. Eu tenho que me abrir, eu tenho que ser flexível, eu tenho que usar o ceticismo para poder absorver. São bilhões de pessoas, diversas culturas, mais de 200 e poucos países. Cara, a verdade é fragmentada, né? Tem um registro da gente fazendo besteira no planeta há milhões de anos, há milhares de anos aqui. Há milhões eram os outros que estavam. Tem registro. E esse legado que foi deixado, Ilha de Páscoa, Angkor Wat, Gizé, aqui, as tribos aqui, o Portal do Sol, você vai achar coisa debaixo d'água. Porque eu já fui. Isso eu posso dizer, eu fui fora do corpo e vi coisa debaixo d'água. Tem relações. Aquele Triângulo das Bermudas, né? Mano, aquilo ali tem um negócio ali também. Tem relação de milhares de anos aqui. A hora que a gente acabar de ter medo, porque é medo, né? Não tem que ser assim, não existe isso, não existe aquilo. Ou abre, não tem como calcular, não tem como levar para o laboratório, não tem. Então tá bom, deixa assim. Aí os caras estão aqui tentando gritar, pô, tem como a gente conversar? Não, minha ciência tá certa, você não existe. Você não existe. Entendeu? Aí o paradigma cega, você não existe. Então, tá bom. A gente não se autodestruindo, vamos indo assim, tá bom. Só que o problema é que a gente tá quase se autodestruindo de novo. Infelizmente. É isso que a gente pega. Puta, quanto tempo eu falei? Bom, mas é isso, olha, a gente falou bastante, mas sobre essa questão de civilizações antigas, toda essa história, esta verdade que tá oculta ainda não a são nós, verdades, né? São verdades temporárias. A gente ia falar da tribo Zulu, da relação que eles têm do conhecimento da Lua. É tanta coisa para falar, não deu, tem bastante coisa. Bom, mas é isso. Gente, curta, comenta, compartilha, comenta. Se vocês gostaram do assunto, eu acho que vale a pena a gente voltar a falar sobre de alguma outra forma e trazendo talvez algum estudo diferente, de forma até mais fácil para que vocês possam compreender. E não que seja difícil, mas a gente sabe que é um assunto que você tem que encaixar várias pecinhas aí, né? Mas, gente, muito obrigado. Valeu, Rafa. Baratinha. A gente vai colocar embaixo lá o cara falando do Egito. O link do lá. cara do Egito. Aí aparece aquele negócio que ele põe e faz assim. Assim, se inscreva. É nóis.